Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar nossos estudos falando um pouquinho sobre o plano cartesiano, tá, gente? A gente vai estar trabalhando o plano cartesiano para a gente iniciar o nosso curso, tá? Falando sobre funções, porque nas funções a gente vai precisar ter o domínio de plano cartesiano para a gente estar construindo o gráfico das funções, tanto do primeiro como do segundo grau. Vamos lá. Eu tenho aqui meu plano cartesiano que ele é dado pela forma algébrica, né, P, onde o primeiro valor vai ser sempre valores destinados a x e o segundo valor a y, tá? Então, um ponto qualquer que o primeiro valor sempre é x e o segundo é y, beleza? Vamos a um exercício. Aqui ele pede o seguinte, ó. Encontre os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J no plano cartesiano. Vou mostrar aqui para vocês. Eu desenhei aqui o plano cartesiano, tá? O fundamental no plano cartesiano, para vocês começarem a entender corretamente, antes de eu mostrar os valores numéricos para vocês, deixa eu pegar aqui um instrumento super importante, a régua. Você vai precisar da régua para poder desenvolver as atividades no plano cartesiano e na função, tá? Por que eu falo da régua? Porque a gente tem que perceber que a simetria ela é essencial. Tá vendo que aqui é o ponto de origem, mais conhecido como ponto zero? Essa distância do ponto zero até o ponto 1 positivo tem que ser a mesma distância do ponto 0 ao 1, ao menos 1 negativo. E assim sucessivamente. Sempre a mesma distância. Porque, por exemplo, se você faz um ponto 0 aqui, né? O ponto 1 aqui, e o seu ponto 2 fica mais largo, aí seu plano cartesiano já está errado, logo sua função estará errada também. Tudo bem? Bom, o plano cartesiano é formado por dois eixos. O eixo Y, que é o eixo de pé, e o eixo X, que é o eixo deitado, tá? Então vamos analisar algumas coisas aqui importantes. Eu tenho os valores positivos, né? Olhando somente para o eixo Y, valores positivos para cima e valores negativos para baixo. Tudo bem? Agora vamos analisar o eixo X, que é o eixo deitado. Igual na nossa reta numérica, né? Que a gente estudou nas séries anteriores. Eu tenho aqui, ó, 0. Para a minha direita, eu tenho valores positivos e para a minha esquerda, valores negativos. A gente percebe que o plano cartesiano ele pode ser infinito, né? Aqui, ó, infinito negativo, infinito positivo. Infinito positivo, infinito negativo. Bom, então vamos identificar os pontos no plano cartesiano. Começando pelo ponto A. Ele diz que é menos 2 para que número, gente? Primeiro valor sempre é para x. Menos 2 para x. Vamos identificar o menos 2. O eixo x é o eixo deitado. Achamos o menos 2. Agora a gente vai descobrir se vai para cima ou para baixo. Isso tudo depende do sinal. Vamos lá. 1 para y. Se não tem sinal, indica que ele é positivo. Logo, em vez de descer, eu vou subir. Então vamos lá. Vou fazer aqui para vocês. O ponto A. Tá? Isso daqui tem que ficar bem retinho, tá, gente? É que eu tô segurando o celular e fica complicado de eu fazer certinho, tá? Mas aí,
vocês podem estar fazendo com a régua, bem bonitinho. Beleza, identificamos o primeiro ponto, que é o ponto A. Logo, a gente vai ter que ter um domínio, porque certos exercícios, eles vão dar a representação do plano e vai pedir para você identificar os pontos, né? Aí você vai ter que escrever esta parte aqui em alguns exercícios, tá? Então, você percebe facilmente que você tem um ponto A, tá? Onde o valor de x é menos 2 e o valor de y é 1 positivo, beleza? Então, ponto A fechou. Vamos ao ponto B. Ele diz que o primeiro valor é menos 3 para x. Encontrei. Agora vamos ver para y. 0. Quer dizer que ele não toca no eixo y. Se ele não toca no eixo y, ele não vai subir e logo ele não vai descer. Então, como que ficaria esse ponto? Aqui mesmo, no menos 3. Tá? Então, se ele não toca no eixo y, menos 3 só vai ficar no eixo x. Tá? Esse é o nosso ponto B. Ok? Tranquilo até aqui, né? Vamos lá. Ponto C. 2 para x e 3 para y. Todos valores positivos. Então, vamos lá. 2 para x, né? E 3 para y. Logo, ele vai o quê? Ele vai subir, né? E que o valor é positivo. Se o valor fosse negativo para y, aí ele ia descer, tá? Mas como é um valor positivo, ele vai subir. Prontinho, ponto C determinado. Vamos ao ponto D. Agora tem valores negativos, os dois são negativos. Primeiro valor é para x, menos 1 para x. E quantos para y? Menos 4. Aqui, ó, tem o valor menos 1 para x e menos 4 para y. Então, em vez de eu subir, eu vou descer, tá? Porque o valor de y determina se ele vai subir ou se ele vai descer o ponto. No caso aqui, né, ele vai descer. Olha que bonito. Encontramos o ponto D, né? Vamos revisar. Menos 1 para x e menos 4 para y. Tudo bem? Vamos ao ponto E. Valor positivo, 3 para x e menos 2 para y. Eixo x, 3 para x e menos 2 para y. Logo, o 3 está aqui. E eu vou descer porque o valor é negativo. O segundo valor, que é para y, é negativo. Então, 3 para x e menos 2 para y. Gente, aqui vocês têm que fazer certinho com a régua, tá? É por causa que eu tô segurando no meu celular. E fica meio complexo dele sair certinho, né? Tô tentando fazer da melhor maneira possível, tá? Então, beleza. Aqui é o ponto E. Fechou. Vamos ao ponto F. 0 para x e 0 para y. Poxa, professor, então onde vai ficar esse ponto? Logo, a gente identifica que o ponto F ele é o ponto de origem, né? Então, se ele é o ponto de origem, ele vai ficar aqui, ó, bem no encontro das retas, né? No início das retas. Então, ele é 0 para x e 0 para y. Identificamos o ponto F, mais conhecido como o ponto de origem, né? Beleza, vamos ao ponto G. 1 para x e 0 para y. Beleza. Identificamos o x e 0 para y. Se é 0 para y, ele não encosta no eixo y. Logo, o ponto fica bem aqui. Aí, o ponto F pertinho do ponto G, né? Ok. Vamos ao ponto H. Menos 3 para x
e 4 para y. Vamos ver, primeiro o eixo x, menos 3 para x. Agora vamos ver se ele vai subir ou se ele vai descer. Valor positivo, né? Então ele vai subir. Então, menos 3 para x, aí ele vai subir lá no 4. Vou subir aqui no 4. Ver se vai dar certinho. Aí. Encontramos o nosso ponto H, né? Beleza, ponto H feito. Ponto I, nosso penúltimo ponto. 4 para x e 0 para y. Beleza. Aqui, ó. 4 para x, 0 para y, professor. Então ele não toca, né? Então ele vai ficar aqui, ó. Nosso pontinho I. Não toca no eixo y. Pontinho I, prontinho. E para finalizar, né, nossa aula de hoje, menos 4 para x, tá aqui, e menos 3 para y. Se é um valor negativo, né, o valor de y, significa que ele vai descer. Aqui, ó. Nós vamos encontrar os pontos aqui. Encontrar as linhas. Opa, passei um pouquinho, não tem problema não. Beleza? Menos 4 para x e menos 3 para y. Esse é o nosso ponto J. Ok, gente? Então tá aí encerrada a nossa primeira aula de plano cartesiano. Ok? Nas próximas aulas estarei falando sobre os pontos, né, que são determinados por pontos fracionários. Beleza? Obrigado.